E o tema do vídeo de hoje é sobre estratégias de vendas. Nós iremos falar sobre 7 estratégias que são validadas não apenas por mim, mas na filosofia de vendas globalmente falando. Vou trazer até literatura. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Evandro. Eu trabalho no marketing digital nessa bolha desde 2020. Trabalhava numa holding em Alphaville chama, né? SDA, fatura lá seus múltiplos 8 dígitos. Eu comecei como monitor, terminei a minha jornada naquela equipe, na parte comercial ali na estratégia / operação comercial. Cuidava principalmente, minha função principalmente era na execução da operação de vendas dentro de um evento presencial para mais de 1.500 pessoas no Teatro Bradesco. Participei de 2 edições, experiência incrível, desde estratégia, desenvolvimento, execução, pós-venda, time, tudo. Então, muito do que eu aprendi foi lá e eu vou trazer aqui para você. E vindo aqui, ó, olhando para você de frente aqui com essa câmera número 2, nós vamos falar de 7 pontos, 7 estratégias, 7 detalhes que fazem total diferença. Eu trouxe a canetinha aqui que em algum momento eu vou desenhar para poder ajudar. O primeiro ponto que eu quero trazer é sobre um preconceito. Existe um preconceito porque ninguém quer ser vendedor. E aqui eu tenho que deixar muito bem claro, fazer um acordo aqui, que isso aqui é preconceito. Preconceito. As pessoas tendem a achar que algo é sem realmente saber com profundidade daquele tema. Então, para explicar de uma analogia bem simples, pergunta para algum estudante de medicina. Fala assim, Janaína, você que passou em medicina aqui na USP. Qual é o teu sonho? Ela vai dizer, eu quero ser cirurgiã, eu quero ser pediatra, eu quero ser ginecologista, eu quero ser qualquer coisa do tipo. Ela não vai responder assim, ou quase ninguém responde, pelo menos eu nunca vi. Eu quero ser um excelente em vender a minha consulta, os meus protocolos. Aqui, ó, se falar que tem, me mostra que eu quero conhecer essa pessoa. Então, o ponto número 1, existe um grande preconceito porque as pessoas foram doutrinadas, elas aprenderam de geração a pensar que vendedor é só mais um. O bom não é algo assim digno, porque preconceito. Às vezes tem aquela máxima de o vendedor de carro, aquele ali é bom vendedor, é nada, aquele cara só tem lábio, aquele naquela garagem, naquela loja. Tá entendendo? Então, existe isso. E para você não pensar desse jeito e para você entender como que funciona, como que dá para ser diferente, se você tem time para treinar, se você é o próprio time, quer entender sobre essa psicologia, essa forma de pensar, tem um livro que eu vou recomendar do Daniel Pink, chama Vender é Humano. Eu vou deixar aqui dos dois lados, vai aparecer aqui na edição do vídeo, que ele demonstra, resumindo, dando um spoiler de um livro de, sei lá, de 2010, que todos vendem, mesmo que não se identifiquem como vendedores. Quem não se identifica como vendedor, provavelmente vende o quê? A própria hora. Se às vezes você vai perguntar para um amigo, para um conhecido, para alguém ali, fala assim, o que você trabalha? O que você vende? A pessoa vai responder, eu trabalho no escritório de contabilidade. Mas peraí, você perguntou o que vende, ela respondeu, trabalho no escritório de contabilidade. Ela não tem consciência que ela vende o quê? O próprio tempo. Ela vendeu o tempo em troca do salário, vamos supor que seja CLT, e ela vendeu o tempo. Ela não tem o nível de consciência mínimo de entender que ela está vendendo o quê? O próprio tempo, que ela poderia vender um produto ou um serviço. Agora, indo para o número 2, deixa eu virar a câmera aqui que eu quero virar aqui. Não, vou fazer melhor. Vindo para o número 2, vem aqui na tela comigo que essa aqui eu preciso desenhar. O número 2 não é dom, é método, é ciência, é técnica. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda que é processo de operação, ou seja, de execução padrão. Vamos destrinchar isso aqui, ó. Se a gente pensar em padrão, ou seja, tem que ser o quê? Sempre do mesmo modo. Pensa num chefe de cozinha. Um chefe de cozinha que prepara o omelete ali no hotel que ela trabalha. O que ele faz? Um padrão. Entrega omeletes diferentes? Não, entrega sempre o mesmo. Feito com o quê? Com um
padrão. O que isso significa? Que tem um método, tem uma receita, tem um passo para seguir. Imagina que se tentar fazer diferente cada vez, não vai dar certo. Vindo aqui para o outro item, o que é operação? Nada mais é forma de executar. É a forma que aquela pessoa executa, ou seja, o jeito que ela vai executar. Eu estou vindo de trás para frente. Então tem o quê? A forma, a sequência, nada mais é que essa sequência. Então, para fazer aquele omelete com aquele padrão, existe uma sequência para fazer. E o que essa sequência é? O quê? É o processo, que nada mais é que a gente vai chamar de passo 1, passo 2, passo 3, passo 4 e assim até o último passo necessário. Então, a palavrinha-chave, a mágica aqui, se você só pegar tudo isso que eu falei aqui, o nome disso é POP. Ah, não conhece esse termo, Evandro? Vai lá no Google e pesquisa. O que é um processo de operação padrão? Se você não faz ideia que isso existe, tá aí um grande problema. Se for fazer uma analogia simples, pensa na avó Alzira. Vamos inventar a avó Alzira lá com 82 anos. Cadê aqui? A avó Alzira com 82 anos. A senhorinha ali tá fazendo o bolo para os netos. Ela tem 82 anos. Aí você vai lá perguntar, vó, por que a senhora faz o bolo desse jeito? Por que faz dessa ordem? Ela vai responder, porque quando eu era criança, quando eu era menina, eu aprendi a fazer assim com a minha mãe. E ela me passou a receita e eu sigo a mesma receita dela desde sempre. O que ela falou com outras palavras? Ela tem o processo de operação padrão. Mesmo muito experiente, ela não inventou uma receita nova. Então, para você, a pergunta é, dentro da sua empresa, dentro da sua clínica, do seu consultório, do seu negócio, você tem um processo de operação padrão e não está somente na tua cabeça, que está descrito num documento, no computador, numa planilha, o que quer que seja, num mapa mental. Mas existe isso? Se não existir, você está enchendo um balde que está furado. Ele nunca vai ficar cheio, porque a água vai mais água embora do que água ficando dentro dele. Então, primeira coisa, a primeira estratégia é tenha o seu processo de operação padronizado. Se eu voltar aqui, se a gente vier aqui, você vai falar, Evandro, tem referência? Tem. Eu vou colocar duas referências que eu gosto. Na edição do vídeo vai aparecer aqui ou aqui. Mas assim, eu vou colocar... Não vou nem colocar aqui, eu vou escrever, vou escrever. Tem duas que eu gosto bastante, que é um livro... O livro que está aparecendo aqui, que é chamado Spin Selling, Atingindo Excelência. Eu quero que você vá na página, se não é 82, é na página 89. Nessa página, o autor vai falar da própria técnica do SPIN. S de situação, P de problema, I de implicação e o N de necessidade. Tem um framework, esse é o framework, essas 4 etapas, esses 4 passos. Você vai ali, SPIN, situação. Aqui são perguntas de contexto. Você vai perguntar, me conta o que está acontecendo com você, me conta como que você chegou até aqui, me conta o que aconteceu ou o que você está buscando. São perguntas que você vai usar o quê? Como gancho inicial para poder desenvolver a conversa, desdobrar aquele assunto para descobrir o quê? Qual que é o problema, o que essa pessoa está passando, qual que é o BO. Como o Benício diria, qual que é o BO que essa pessoa quer resolver? Qual que é a dor dela, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo? É isso. Então, o que você tem que fazer? Descobrir, através dessa pergunta inicial, descobrir qual que é a dor. A partir do momento que você descobrir, você tem que fazer perguntas e afirmações para mostrar para a pessoa a implicação. Ou seja, o que isso significa? Qual que é o não fazer nada? Qual que é o custo de não fazer nada? Ou seja, aqui você já está encaminhando para o momento de elevar o nível de consciência da pessoa para encaminhar, para começar a jornada dela do fechamento. Consegue entender? A sequência é passo a passo. Dá o gancho inicial para descobrir o contexto, descobre qual é o problema que ela está passando, mostra para ela se não resolver, o problema vai ficar pior. Você amplificou aquela dor, o futuro dela. E depois você mostra o quê? A solução para atender às suas necessidades. E é o caminho da sua solução. Aqui, sua solução. Com isso aqui, você vai conseguir ajudar ela a enxergar tudo que ela precisa. Esse assim é do fundamento. Se você pegar o livro inteiro e entender só esse pedaço,
vai ser ótimo, porque você vai conseguir conduzir as conversas, que é o processo de operação padrão. A segunda dica que eu posso dar de leitura, eu vou pôr aqui, ó, do lado de cá. Chama-se Receita Previsível, o nome desse livro. Ele mostra mais para vendas para empresas, de empresas para empresas, a famosa B2B. O que o autor traz, o Aaron Ross? O método que ele usou para triplicar a receita das empresas dentro da Fortune 500 lá nos Estados Unidos, das norte-americanas. O que é na prática? É o processo que ele fez, é um livrinho mais grossinho, assim, de 300 páginas, que ele mostra tintim por tintim o que fazer cada passo. Ali é como se fosse o manual do carro, é como se fosse cada etapa, o que você tem que fazer para não errar e o que você tem que fazer para acertar. Tá? Então, minhas duas recomendações fortes para você entender como faz isso. Vindo para o próximo aqui, esse aqui eu vou querer escrever porque é importante. O próximo item aqui, eu vou riscar de azul para separar, e eu quero que você anote porque isso aqui é muito importante. Muita gente erra com isso aqui. Deixa eu trocar a câmera para cá. Muita gente erra com isso aqui. Qual que é o erro que destrói muitas empresas? Promover um vendedor excelente para gestor. Não é assim que funciona. Precisa ter uma análise mais profunda, porque o vendedor muitas vezes ele é talentosíssimo ou talentosíssima ou trabalha muitas horas por dia, só que não tem sistema para duplicar isso. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que no banco que ela trabalhou, enquanto essa pessoa era gerente de contas, gerente pessoa física, depois jurídica, ganhou todos os prêmios possíveis, mesmo morando no interior do estado. Ganhou prêmios que competia contra grandes centros. O que aconteceu quando essa pessoa foi promovida de gerente para gestor? Trocou foi para um outro banco e não deu certo. Porque o estilo que ela trabalhava, o jeito que ela performava, só funcionava bem para ela. Não era um processo de operação padrão. Não tinha uma receita para seguir. A pessoa era muito arrojada. Ela sabia fazer o dela, do resultado para ela. Mas e a equipe em si, para ter uma equipe média, performando na média? Não dava. Ele era uma estrela, era um Messi, era um Cristiano Ronaldo, sozinho. Só que para tocar o time não deu certo. Então, o que eu recomendo aqui? Ó, tá aqui para cá, chama-se O Mito do Empreendedor. Essa literatura aqui é muito simples, está atualizada agora, mas as 3 coisas que ele fala que você tem que entender que tem o nível estratégico, é o que a gente está fazendo aqui, a gente está discutindo a estratégia. Depois disso tem o nível tático e tem o nível operacional. Aqui, se você for pensar em fatias, em tiers aqui, imagina que é no exército, aqui é o soldado. Vamos falar que o soldado é o que tem a maior quantidade. Depois vem o que? Sei lá, acho que é tenente ou major, eu não sei qual que é a ordem, mas assim, um que tem uma patente acima, que são poucos. E que entende o quê? O operacional só pega o mapa ali, a tarefa que tem que fazer, sabe executar. Executa o processo de operação padrão. Meio que não pensa na estratégia como um todo. E não entende todas as táticas, como que essas peças se juntam. O tenente ou o major ali, o próximo da patente acima, ele entende como funciona a operação, mas ele também entende como que funciona a tática, que é pegar a estratégia macro, aquela visão zoom out de, poxa, a gente tem que chegar naquele lugar, mas por que chegar naquele lugar? Por causa disso. O que acontece se não chegar? O que acontece se chegar? Ele tem essa compreensão. Não é ele que cria, mas ele compreende. Então ele consegue compreender essa visão macro e transferir para o time operacional, que são os soldados, a como executar. Pegou até aqui? Então, na sua estrutura de vendas, você domina todas as operações? A maioria que eu vejo por aí, não. Eles entendem de tática? A maioria acha que entende, mas na verdade ainda não entende, ainda não domina. E de estratégia? Nossa, menos ainda. A estratégia, essa visão zoom out, é para onde que a gente está indo? Qual que é o ponto B que a gente quer chegar? Como que a gente vai chegar? Qual que é o melhor caminho? Quais são os ajustes? O que a gente vai ter que pivotar? O que a gente tem que fazer para isso acontecer? Entendeu? Então, nesse livro, O Mito do Empreendedor, com esses 3 pontos, você vai entender que cada pessoa tem a sua função. E um erro clássico é misturar as funções.
deixar múltiplas funções com uma mesma pessoa. O que vai acontecer? Problema. Pode ter certeza. Vai dar problema, porque não funciona assim. Então, nem sempre o seu melhor vendedor, ou se você é o melhor vendedor, vai ser o melhor gerente. Muito do provável não vai ser. Número 4 aqui, a venda não é fechar ela propriamente dito. Você tem que pensar o quê? Na cadeia inteira. Onde que eu aprendi isso? A cadeia que você tem que percorrer. Vou dar um exemplo, sei lá, um exemplo com os norte-americanos ou os brasileiros que vendem nutracêuticos, né? Que vendem suplementos nutricionais nos Estados Unidos. O nome disso é nutracêutico. O que essas pessoas entendem tecnicamente? A jornada dessa pessoa. Elas entendem qual que é a... Vamos falar que vende um remédio para disfunção erétil. Lá é liberado. O que elas fazem? Elas sabem para quem que é. Para os senhores, tem uma idade avançada, que não funciona ali, o parceiro não funciona mais direito e a galera quer se divertir. Então, mas eles entendem qual que é a dor, qual que é a jornada, o que essas pessoas já fizeram, o que essas pessoas precisam agora para resolver esse problema de imediato. Nem que seja apenas a primeira solução, ainda não completa, mas imediata. Elas entendem. E depois disso, o que essa pessoa vai precisar? Qual que é o próximo suplemento que ela vai precisar? Ou qual que é o acompanhamento que ela vai ter? E depois. Entenda que eu trouxe um exemplo aleatório para mostrar que todos os negócios têm jornada de cliente. Você precisa saber fazer isso. Um exemplo prático que eu faço, o que eu fiz? Eu peguei um número novo de WhatsApp, coloquei a foto da minha esposa junto com as crianças ali, coloquei o Instagram dela nesse WhatsApp, nesse número novo, e eu vejo os anúncios de concorrentes ou de pessoas que eu estou prospectando lá para ser clientes. Estou fazendo um outbound. O que acontece? As pessoas, eu vejo o problema na estruturação comercial. E o que acontece? Eu consigo comprovar, não apenas falar para esses meus futuros clientes, para esses prospectos, olha, você tem um problema aqui e aqui. Estatisticamente isso acontece com 7 de cada 10 e você está dentro dos 7 de cada 10 que perde dinheiro. Eu sei disso porque eu fiz o teste, olha o teste aqui. Entendeu como que isso acontece? Então, entenda a jornada inteira. Nesse caso, a jornada começa o quê? No anúncio que leva para o WhatsApp. Eu espiono o anúncio, espiono é modelo. Tá no Facebook Ads lá, eu vejo o anúncio e depois eu caio para o primeiro ponto de contato para ver se tem automação, se não tem automação, se é só um humano que atende ali com horário limitado. Ou seja, a grande parte dos leads são desperdiçados nessa primeira etapa. E eu faço o que isso para mostrar que na primeira etapa o seu resultado final já está comprometido. Não adianta ter mais clientes, ter mais potenciais leads. Não vai rolar porque está falhando muito no primeiro ponto. Vamos para o número 5 agora. Quando eu falo que o jogo mudou, você precisa entender que você precisa diminuir a fricção. É como se fosse um ponto do complemento do anterior. Depois, a ideia central que eu quero que você pegue aqui, depois da pandemia, o WhatsApp com força, o consumidor está muito empoderado. Então, vender deixou de ser convencer, de tirar pedido. Vou entender, ouvir o que a pessoa precisa e facilitar a sua vida. Por exemplo, não funciona mais aquele PDF ilegível, ruim, de baixa qualidade. Áudio no WhatsApp, para mim, é um terror, isso é um caos. E as pessoas que mandam áudio de 2, 3, 5 minutos? É um caos. Não funciona. E quando a pessoa vendo o anúncio, manda mensagem no direct e demora para responder essa mensagem é respondida às vezes no outro dia, o que acontece? É perdida. Então tem muita fricção que mata a sua venda. Qual que é o macro da história? Assim? Você tem que imagina que você enviou um direct para essa pessoa, para o médico ali, você cai no WhatsApp, recebe um áudio de 3 minutos, não entende o formato do atendimento, não entende o que está incluso ali no que precisa, não entende preço, não entende nada. O que vai acontecer? Provavelmente você vai desistir. E se acontece a mesma cena, a pessoa vem, te dá um áudio de nada, ou ela responde numa linha assim: eu posso te explicar em 30 segundos e já resolver o seu problema. Vou verificar a agenda e te ligo. Ou seja, avisou que vai ser ultra rápido, já vai trazer a solução com data para fazer. Entende que deixou de ser complexo,
se tornou ultra simples e eficiente. O que eu quero que você faça dentro do seu processo de operação padrão? Quantas fricções você pode retirar do seu processo para deixar ele mais fluido, mais leve, mais prático? Vindo para o próximo aqui, para o item 6, esse eu vou ter que escrever aqui porque é uma história real e é importante trazer para você aqui. Eu vou pôr um amarelinho aqui que é bom de enxergar. Aqui, ó, a ideia central aqui é a diferença entre vender muito pode te quebrar. Ó, eu vou até escrever que isso é importante. Vender muito pode quebrar você. Você vai falar, por quê, Evandro? Por que isso acontece? Geralmente é modelo de negócio, a margem, o modelo de negócio não está ajustado, a margem está errada e o incentivo também está desajustado. Na prática, imagina só, a empresa quebra porque vendeu muito, ou seja, na margem errada. O que ela pode ter feito? Ela fez um desconto, né, um preço promocional mais agressivo que destruiu o lucro, deu prejuízo na operação. Enquanto mais vendia, mais prejuízo dava. E também a terceira coisa que acontece é uma comissão mal desenhada, com um incentivo errado. Por exemplo, criar uma comissão que vai crescendo com o tempo e sacrificando a margem que era praticamente baixa, deixou de ser zero e virou negativa. Ou seja, quanto mais vendeu, aumentou o prejuízo para a empresa. O funcionário tirou o salário dele, a comissão. Eu vou contar um exemplo real aqui. Eu vou omitir o nome da pessoa, mas eu vou fazer um exemplo ilustrativo aqui, matemático. Vou pôr um laranjinha aqui, ó, vai. Imagina só, qual que é a situação? É uma clínica, vai. Eu vou falar clínica X. Ela começou a dar 50% de desconto, porque estava no desespero para fechar e bater meta. Então, na prática, o problema número 1, ela fez. Vamos supor que, vamos fazer um exemplo redondo. O ticket era 10 mil, ela passou a vender por 5 mil reais. Deu 50% de desconto ali. O que aconteceu? Vamos supor que a margem de lucro aqui é 15%, essa margem de lucro. Eu estou supondo, porque essa pessoa não sabe quanto que é a margem dela. Eu chutei uma margem média desse nicho. O que aconteceu? O que aconteceu? Ela aumentou as vendas. Ou seja, vendeu para mais clientes, né? Tipo, mais novos clientes. Isso é bom? Depende. Nesse caso, não. Por quê? O preço foi... Vou pintar de vermelho aqui, ó. O preço foi desajustado. A margem já era baixa ou supostamente pequena, sem saber porque a pessoa não sabe. E ela vendeu para novos clientes, ou seja, ela escalou o prejuízo. Por quê? Tem um negócio que chama custo fixo. O custo fixo continuou o quê? O custo fixo era o mesmo. E para agravar, a equipe ganhava comissão sobre o faturamento, ou seja, a comissão no faturado, não sobre o lucro. Essa eu vou escrever porque é importante. Vou dividir em duas partes. Porque a comissão sobre o faturado é o mais simples de entender. Você vai falar para a pessoa, olha, você vendeu 10 mil, você vai ganhar, sei lá, 5% de 10 mil. O problema vai se agravando quando esse 10 mil são duas vendas de 5 mil, ao invés do que uma única venda de 10 mil. Aqui você sacrificou margem, lucro, fez um monte de coisa errada. Você pegou um problema e tornou ele ainda maior. Você cavou mais buraco nessa cova. Se você coloca, ao invés de comissão pelo faturamento, você faz sobre o lucro, significa que vai dar mais trabalho. Tipo assim, é mais trabalho para descobrir isso. Precisa do quê? De mais processos e mais maturidade do negócio. Não vai conseguir fazer com quem não é muito sênior na área, quem não é C-level há muito tempo. Mas, se você faz isso, o seu negócio fica saudável e pode escalar sem medo. Sabe o que aconteceu nesse exemplo aqui, nessa pessoa? Portanto, o que aconteceu? Vamos ver se vocês descobrem. O caixa ficou negativo, sendo que ele já estava. Ele ficou ainda mais negativo. Aí quando essa pessoa me contou que fez isso, eu falei assim, de onde você tirou isso? Falou, eu cortei o preço pela metade. Eu falei, fez a conta? Não fiz as contas.
Vocês já entenderam o que aconteceu com essa pessoa, né? Chegou com um problema, praticamente a bomba explodiu e ela, para ajudar, deve ter usado, ela não confessou para mim, mas usou do caixa o dinheiro, as despesas da pessoa física sendo pagas pela PJ, ao invés de tirar um prolabore fixo. Então tem todos esses problemas que são histórias reais. Eu queria estar inventando isso, mas não tô, que destrói os negócios. Acontece muito. Você vai falar, já errou com isso? Já errei com isso também. Antes de chegar até aqui eu já errei com isso. E como que eu aprendi? Errando. E para você que está até aqui, que entendeu que venda é processo, é método, é não inventar história, é tudo processo, é tudo script, é tudo pensado, é tudo metrificado, não tem nada de achismo. Se você precisar de ajuda na sua operação, se você está aqui e entendeu que tem problema na tua operação, clica aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para você conhecer o nosso programa de estruturação comercial completa. Na prática, o que é que isso significa? Nós vamos fazer um raio-x, como se fosse um raio-x 360 do seu negócio, olhar as 6 principais verticais, as 6 principais áreas, entender o seu cenário atual, a tua realidade atual do que está acontecendo, e a partir daí, se você tiver com a nota mínima ali dentro dessa avaliação, você vai poder avançar desse diagnóstico e receber esse trabalho feito em conjunto. Porque a única parte que nós não podemos fazer para você é a tua parte. O resto a gente faz e entrega pronto. O que eu quero falar para você? Se você está com problema de vendas, está com problema de caixa e entende que o gargalo é o quê? É o processo que não existe ou está sobrecarregado o peso nas suas costas, clica aqui, pega a sua avaliação do diagnóstico 360, vamos fazer a sua avaliação completa e vamos descobrir o que está acontecendo. Beleza? Clica aqui embaixo que eu vou te ajudar. E o número 7, para finalizar aqui, a ideia central que é as marcas são plataformas de relacionamento, não mais vendedores. Pega o caso da CIMED. João Adib é o quê? Ele é influenciador da marca. Ele não é só a marca CIMED. A CIMED está em todos os cantos. Eles fizeram a parceria e fizeram a aquisição do Toguro. Colocaram como chefe de marketing. Brilhante. Furaram uma bolha, chegaram num nicho ainda maior que eles não conseguiam atender. O que eu quero passar para você é quem controla a distribuição, o canal de distribuição controla o dinheiro. Porque nada mais é quem controla a mídia, quem quer a cara. É o exemplo do João, é o exemplo do Toguro. Onde que está o dinheiro? Essas pessoas são as caras da marca. Não são apenas os vendedores, que é a marca ali, um logotipo frio. Entenda que o que eles fazem? Eles educam antes de vender. Eles criam audiência antes de vender. Eles constroem o quê? Relacionamento, confiança com o tempo. Eles sabem como segmentar a sua comunicação e eles dominam a jornada total do cliente. Então, a venda, sabe o que acontece? Vira consequência desse relacionamento. Se for fazer uma analogia simples, pega a história do semeador que está na Bíblia. Não tinha boas, o semeador não tinha. As sementes são o quê? As oportunidades, é o seu produto. E o que ele foi fazendo? Foi semeando, algumas o solo seco estragou, outras os espinhos sufocaram e algumas chegaram. Resumindo, uma história longa, não dando spoiler, tem 2000 anos isso. Mas o ponto é, você vai semeando. Independente do tempo, da situação, da adversidade, continua semeando, uma hora vai encontrar o público certo e pumba, sua campanha explode de crescer. E foi esse o vídeo de hoje. Para você que chegou até aqui e não está inscrito no canal, clica aqui, se inscreve, ativa o sininho, deixa seu like, deixa seu comentário se fez sentido. Se não fez sentido, deixa o seu unlike ali, põe lá que não gostou e deixa seu comentário para entender o que aconteceu com você, para eu poder te ajudar no próximo vídeo. E para você que gostou, semana que vem tem mais. Um forte abraço e tchau!